Vai fazer vestibular de medicina para a UNIT? Não sabe como são as questões? Literatura, UNIT, medicina? Então chega mais! Muito bem, pessoal. O vídeo de hoje é especial para aquelas pessoas que vão fazer o vestibular da UNIT, provinha de medicina. Por quê? Porque esse vestibular é diferente dos outros cursos, entendeu? Na verdade é um vestibular que é feito em 2 dias e que tem algumas obras indicadas como leitura obrigatória. Basicamente, a prova de literatura é direcionada a essas obras de leitura obrigatória. Então, por mais que o programa do vestibular indique as escolas literárias, as questões são quase todas voltadas às obras indicadas. São 5 obras indicadas como leitura obrigatória para esse vestibular. Anota aí: Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Os Desvalidos, de Francisco Dantas, O Vampiro que Descobriu o Brasil, de Ivan Jaffe, Memorial de Aires, de Machado de Assis, e Cidadão de Papel, de Gilberto de Menstein. Eu vou fazer um apanhado para vocês de cada uma dessas obras, tá certo? Começaremos com Graciliano Ramos e Vidas Secas. Essa obra faz parte da segunda fase do modernismo, naquilo que chamamos de romance de 30, e o tema é o mais tradicional, o tema regional brasileiro, que é seca, certo? Esta obra é narrada em terceira pessoa, tem profundo neorrealismo, porque os autores modernistas de segunda fase tinham essas tendências neorrealistas, e algumas das qualidades específicas do autor são linguagem seca, direta, muito realismo, crítica à realidade social nordestina com um certo aspecto de análise psicológica dos personagens. Esse é o único livro narrado em terceira pessoa do Graciliano Ramos, que é bom lembrar que é autor alagoano, tá certo, pessoal? A história narra, o livro tem como enredo a história de uma família de retirantes que vive fugindo da seca do sertão. Então a obra fala sobre Fabiano, Sinhá Vitório, o menino mais velho, o menino mais novo e a cachorra-baleia, dentro de uma circunstância de vida que não se resolve, porque o autor é bastante pessimista. Então não procure final feliz nessa obra, tá certo, pessoal? A segunda obra que nós iremos comentar aqui é a obra, pessoal, Memorial de Aires, que é o último livro de Machado de Assis. Machado de Assis, por mais que seja entendido como autor realista, nessa obra ele trouxe alguns aspectos de retorno ao romantismo, porque é uma obra um tanto quanto melancólica. Na verdade, ele escreveu esse livro após a morte da esposa dele. Ele já estava bem velhinho e o livro é como se fosse um diário observando a vida dos outros. Então tem muitos traços autobiográficos, tá certo? O Conselheiro Aires, que é o cara que narra essa obra, muitas vezes em primeira pessoa e muitas vezes em terceira pessoa, ele faz uma análise sobre a vida dos outros, como se fosse um bisbilhoteiro, olhando a vida do outro, que é mais ou menos o que o Machado de Assis fez em toda a sua vida, tá certo? Então, o Conselheiro Aires, ele observa a vida de quem? De Fidélia, a vida de Tristão, a vida de Dona Carmo, de Seu Aguiar, e aí então ele vai fazendo uma análise da solidão, da velhice, que era justamente aquilo que ele estava passando naquele dado momento. Então, por mais que o livro seja de um autor realista, ele tem algumas doses de melancolia, um certo pessimismo mais próximo do romantismo, visto que os personagens nesse livro não têm aqueles traços marcantes da obra de Machado de Assis, como falsidade, interesse, certo? Aqui não, todos são bons, são puros, e ele vai fazendo uma análise da vida, do dia a dia, da solidão dessas pessoas, tá certo? Ó, Fidélia, Tristão, Dona Carmo, Seu Aguiar e o próprio Conselheiro Aires, que faz parte de toda essa história. A obra é narrada como se fosse um diário, então não tem um programa assim, vamos assim dizer, de enredo propriamente dito. São divagações, são experiências de dia a dia desse Conselheiro Aires durante o período que vai de 1888 até 1889, quando ele volta da Europa aposentado e vai viver no Rio de Janeiro, tá certo? Essa foi a segunda obra, Memorial de Aires, beleza? A terceira obra indicada, pessoal, é uma obra chamada Os Desvalidos, que está dentro da literatura contemporânea, certo? É de um autor sergipano chamado Francisco Dantas. E por que indicar essa obra que não é uma obra tão conhecida? Na verdade, pessoal, o Francisco Dantas é autor sergipano e a UNIT tem sede em Sergipe. Então, para fazer um vínculo com um produto da terra, eles citaram esse livro como obra indicada como leitura obrigatória. A obra é narrada por Coriolano em primeira pessoa. É uma obra que fala sobre aspectos ligados ao interior do Nordeste, falando um pouco sobre a vida de Lampião, certo? E como o título já diz, pessoal, Os Desvalidos, é porque ele vai retratar figuras que são desvalidas, ou seja, que não têm validade para a sociedade. Na verdade, o Coriolano, durante toda a obra, se mostra uma pessoa que, em alguns momentos, foi falso, medroso, foi invejoso. Então essas pessoas são pessoas que não servem para a sociedade. Por isso que o nome é
Os Desvalidos, tá certo? A história, certo, é narrada por Coriolano, tem também como figuras centrais o próprio Lampião, o tio Felipe, certo? A Maria Melona, e é uma história regional, só que não tem todos os traços regionalistas, não é como o Romance de 30. Essa literatura regionalista mais contemporânea, ela tem uma visão universalizante de análise psicológica dos personagens, portanto o autor está analisando muito mais o indivíduo do que o meio, tá certo? Um traço importante de você perceber nessa obra é que ela é uma obra em prosa, mas tem muitos elementos poéticos que podem ser até comparados a Guimarães Rosa, sob a perspectiva da linguagem mais sonora, certo? Das invenções linguísticas, a invenção a partir do momento que se escreve a palavra, como ela é pronunciada, então isso vai deixando o texto cada vez mais poético, tá certo? A quarta obra de destaque aqui, pessoal, é uma obra chamada Cidadão de Papel, que é do Gilberto de Menstein. Essa obra não é uma obra literária propriamente dita, tá certo? O Gilberto de Menstein escreveu essa obra na década de 90, fazendo uma análise de uma série de problemas que eram problemas da sociedade brasileira. E essa análise, pessoal, ela cabe ainda hoje, porque ele vai falar sobre o cidadão de papel, que é aquela pessoa que tem direitos e deveres apenas no papel, mas que esses direitos e deveres não são cumpridos pela sociedade. Então essa obra é uma obra que tem mais aspectos sociológicos, filosóficos, relacionados à sociedade brasileira do final do século XX, da década de 90. O Gilberto de Menstein, pessoal, era jornalista, inclusive ele é o dono daquele site que também tem rede social chamado Catraca Livre, certo? Então ele, na verdade, vai fazer uma análise sobre a sociedade brasileira. Só que essa análise, pessoal, é muito atual, porque os problemas são praticamente os mesmos. Muitos impostos, desigualdade social, falta de moradia. Então essa obra é uma obra que não vai cair sob o ponto de vista literário, porque ela tem uma pegada jornalística, entendeu? Vai cair sobre análise. Certo? Vai ser uma simples análise de texto, interpretação textual. Então você não precisa ficar com medo dessa obra, ok? Já a última obra, pessoal, é uma obra que mistura realidade com fantasia, que é uma obra chamada O Vampiro que Descobriu o Brasil, da literatura contemporânea, literatura atual, de um cara chamado Ivan Jaffe. Esse livro é fantástico, porque ele é um livro que tenta explicar todo o processo histórico brasileiro de maneira bastante infanto-juvenil, certo? Misturando fantasia e realidade. A história é muito legal. Ele faz o quê? Ele faz a história de um vampiro, na verdade seria um cara que foi mordido por um vampiro lá em Lisboa, e ele vem para o Brasil, certo? Com o descobrimento do Brasil, Pedro Álvares Cabral e todas aquelas figuras históricas, em busca do vampiro velho que o mordeu, porque ele sabia que só matando esse vampiro ele poderia ficar salvo. Só que por que ele faz essa brincadeira com o vampiro? O vampiro é uma metáfora, pessoal, porque é aquele cara que suga o sangue, tá ligado? Então ele vai fazer essa referência aos portugueses que vêm ao Brasil, explorar nosso território, certo? E o vampiro, ele é imortal, né? Então ele consegue passar por toda a trajetória brasileira desses 500 anos. Na verdade, o objetivo desse livro, que foi produzido no finalzinho da década de 90, era falar sobre os 500 anos do Brasil e de toda a exploração que nós tivemos. Então ele vai passar por todo o processo histórico brasileiro, certo? Os grandes momentos da história do Brasil, como Inconfidência Mineira, Era Vargas, e aí vai traçando um painel da história do Brasil. Então não é um livro completamente literário, é um livro literário, mas que tem fins didáticos, tá certo? Os fins didáticos têm a ver com essa condição de explicar a história do Brasil por meio do texto literário. Beleza? Esse tipo de livro que mistura realidade com fantasia, chamamos romance de realismo fantástico, que é aquele tipo de romance que reproduz a história da realidade, porém incluindo fantasia, que nesse caso é o vampiro, tá certo? O nome do vampiro, pessoal, que passa toda essa trajetória brasileira ao longo de 500 anos, é Antônio Braz, tá certo? E ele vem aqui numa saga para poder matar o vampiro velho, que na verdade foi o cara que mordeu ele lá em Portugal, tá certo? Tem uma brincadeira no final do livro, pessoal, porque esse vampiro velho é o vice-presidente do Brasil quando foi o Fernando Henrique Cardoso eleito. E, na verdade, naquela época era o Marco Maciel. Então, dá a entender que ele estava chamando o Marco Maciel de vampiro. É como se estivesse dizendo quais são os verdadeiros vampiros da sociedade brasileira, né? Os políticos, os portugueses, aquelas pessoas que, de alguma forma, exploraram nossa sociedade. Entenderam? Então, espero que vocês tenham gostado desse breve resumo dessas obras que são indicadas para o vestibular da UNIT. Lembra, Vidas Secas, Os Desvalidos, Memorial de Aires, Cidadão de Papel e O Vampiro que Descobriu o Brasil. Basicamente, a prova da UNIT é feita a partir desses livros, ok? Valeu, até mais!